Bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente, seja bem-vindo a mais um episódio de Explorando Revixit. Eu sou o Guilherme e hoje a gente vai fazer aquele famoso Q&A, ou melhor, perguntas e respostas. A gente abriu uma caixinha de perguntas em cada rede social e pedimos para que os nossos espectadores, nossos seguidores, fizessem perguntas sobre o projeto, sobre os bastidores, sobre o jogo mesmo. E, como disse, a gente sorteou algumas perguntas e cada um vai responder algumas perguntas aqui. Respondendo a pergunta da @erk.alexia, como foi para escolher o nome? Foi uma história bem engraçada, porque a gente tinha já o contexto da história quando a gente foi escolher o nome, e acabou que gerou um conflito, porque a gente teve algumas ideias, mas eram ideias que ou não agradavam todo mundo, ou eram simples demais para o nosso gosto, ou eram realmente só estranhas. Eu, por exemplo, queria que o jogo se chamasse Ultra Reign, que é uma palavra do latim, Ultra Reign, uma frase do latim, no caso, que significa, por exemplo, mudança de realidade, realidade alternativa. Seguia esse sentido. Mas acabou que a Aline, ela trouxe a sugestão também, vinda do latim, Brought Back to Life, que em português significa trago de volta à vida, trazendo ao atual nome do jogo. E agora respondendo a pergunta de @Mel Lee Jones, qual o tema do jogo? O tema do jogo, ele é um tema muito interessante, ele foi inspirado em Alice nos Países das Maravilhas e A Morte dá Parabéns. Ele traz toda essa questão de mudança de realidade, de viver ciclos novamente, naquela forma dramática e um pouco assustadora até, de interação entre os NPCs e o personagem principal. Oiê, meu nome é Júlia e eu vou estar dando continuidade na nossa dinâmica de perguntas e respostas com duas perguntinhas das nossas seguidoras que elas mandaram na enquete. A primeira pergunta que eu vou responder é da erk.alexia, esse é o arroba dela, e ela perguntou qual foi a nossa maior dificuldade durante o projeto. Por mim, e creio eu que para o resto dos integrantes do grupo, foi um certo conflito que tivemos no desenvolvimento do nosso jogo entre o início e o meio dele, onde um dos integrantes não entregava a parte dele. Ele não se comprometia muito com a equipe e isso causava um certo atrito na nossa comunicação, é claro, porque todo mundo tentava trabalhar em conjunto o máximo que podia, mas esse nosso integrante, que inclusive ele era responsável por uma parte muito essencial do nosso trabalho, ele não tinha o mesmo comprometimento. Isso causava esse conflito. Mas agora esse atrito já teve um desfecho e também mexemos na estrutura do nosso grupo e agora está tudo muito mais tranquilo. A segunda pergunta que eu vou responder é da Amy Castro, onde ela perguntou como que foi o desenvolvimento dos personagens. Aliás, como vocês pensaram nos personagens? O processo de desenvolvimento foi muito rápido, porque já tínhamos mais ou menos uma ideia de como seria a parte física deles. E então eles são basicamente uma mistura de personagens que já existem, personagens que já queríamos que existissem e um pouquinho da essência de cada integrante do grupo. Tem muitas das nossas cores favoritas, das nossas roupas favoritas e nossos elementos favoritos presentes nesses personagens. Então, eles são basicamente isso, uma mistura de referências da cultura pop e um pouquinho da nossa essência também, de referências a nós mesmos. Olá, eu sou Fernando Viegas e hoje eu também vou responder algumas dessas perguntas. Pergunta de Luane M, que ela fez duas. O jogo vai ter jumpscares ou referências? E o jogo terá mais que uma lore?
No quesito do jogo ter ou não jumpscare, existe a possibilidade, mas é muito pouco provável por conta da falta de tempo e de conhecimento para se fazer. Mas se eu conseguir aprender antes do jogo lançar, então eu provavelmente vou tentar colocar, mas não prometo nada. Na parte de referências, no fundo das fases, até as falas dos personagens em alguns momentos, podem indicar alguma referência, mas não terá tantas para deixar o jogo mais sério. Em questão de lore, o jogo terá somente a lore principal, não tendo uma variação ou a história de outros personagens no meio dela, focando totalmente em Marina e em seu desenvolvimento. Pergunta de Rodolfo Della Rosa: quem fez os desenhos? Quem desenhou os personagens foi a Julia Nishido. Quem fez os sprites para o jogo está sendo a Aline. Mas quem fez o background das fases do jogo foi o Guilherme. Pergunta de Pamela Viegas: quanto que vai lançar? Eu não sei se a pergunta foi quando ou se é realmente o preço, mas se for quanto, será totalmente de graça. E respondendo a pergunta de quando, é que sairá em dezembro. Mas eu não tenho a data exata, então acho que vocês terão que ficar no suspense por enquanto. Pergunta de Rafael Viegas: posso testar o jogo? Nós ainda estamos no meio dele, mas antes de lançarmos, iremos mostrar ele em uma feira tecnológica na ETEC. Então, se você conseguir entrar, você poderá ser livre para testar. Oi, gente, eu sou a Aline e eu vou finalizar com as últimas perguntas desse episódio. A primeira pergunta foi: demorou para pensar na história e decidir o nome? A criação da história e a escolha do nome aconteceram de forma rápida, principalmente por causa do prazo de entrega que nós tínhamos. Como o tempo era curto, precisávamos nos organizar bem e focar no que realmente queríamos para o projeto. No fim, conseguimos decidir a história e o nome de uma maneira fácil, fazendo escolhas que representassem bem os membros. A segunda e última pergunta foi se houve brigas. Teve aquele problema que a Júlia falou sobre o outro integrante, mas também houve algumas pequenas confusões durante o processo, principalmente com a escolha do nome. Isso acabou gerando algum desentendimento entre os membros. Apesar dessas situações, nada evoluiu para uma briga de verdade. Então, gente, ficamos por aqui. Mais um episódio concluído de Explorando Revixit. Espero muito que vocês tenham gostado. Por favor, continuem dando like, se inscrevendo no nosso meio de comunicação com vocês. E muito obrigado pela atenção. Um ótimo restante de dia para vocês.